Assim, eu tenho anotado aqui a fala ali do professor Vanderlei e agora eu vou aproveitar a fala da Márcia e vou colocar uma situação para vocês. Eu vou me permitir compartilhar o que nós fazemos lá na nossa empresa. Como eu falei, aproximadamente a gente trabalha com 200 condomínios que têm síndicos profissionais. E vou dizer uma coisa para vocês, esse grupo de hoje, me perdoem a expressão, mas está numa casta diferenciada. Por quê? O nível de preocupação que a gente está debatendo aqui, perfeito? Se eu pegá-lo e levar para a prática, pasmem, tem síndicos que se dizem profissionais que não sabem fazer uma previsão orçamentária. Perfeito? Que é a nossa consultora que tem que ir lá, o nosso gerente que tem que dizer, não, ajusta aqui, ajusta acolá. Então, infelizmente, não é poucos, tá? Mas é a minoria, mas existem. E esses, infelizmente, que não são, digamos assim, vamos procurar acertar as palavras, certo? Que não são tão bem preparados, perfeito? Eles disputam o mercado com os bem preparados. Com aqueles que têm um grau, um grau superior, que fez uma faculdade, um advogado, um engenheiro, um administrador, enfim, ele vai disputar mercado. E daí aquilo que eu lembrei um tempo atrás da questão honorária. Claro que não resolve. A própria OAB, a nossa tabela de honorários, vamos dizer que ela resolve, ela não resolve, mas ela dá um parâmetro. Ela nos dá um parâmetro. Então, como parâmetro, eu acho que deve existir. Mas o que eu quero colocar para vocês é que, tendo esse parâmetro, a gente percebe que tem muito síndico profissional que está síndico por uma série de situações, que está desempregado, que se candidata no condomínio, e muitas vezes cobrando a metade, e dá sérios prejuízos. Dão sérios prejuízos, que lá na frente é trocado e entra um síndico profissional mais qualificado, mais habilitado, que vai resolver o problema. Então, assim, infelizmente, diante dessa realidade, quer uma profissionalização, quer uma regulamentação, mas o pessoal, temos que achar uma forma do síndico profissional ser obrigado a se qualificar para se estabelecer. Perfeito? Porque senão é uma forma de separar o joio do trigo, tá, pessoal? E assim, lá na empresa, a gente transita bem com os dois lados, sabe? E é muito complicado. A gente já evitou muitos desastres, assim, principalmente a nível de previsão orçamentária, que você sabe muito bem os impactos que se tem ao longo do ano, né? Era só essa aí, Mara, que eu gostaria de colocar. E uma coisa que eu queria dizer para o Vanderlei, em que pese não te conhecer pessoalmente, Vanderlei, que tu dissesse, e eu concordo, tá? Que o síndico não precisa saber tudo. Claro que não precisa. Mas vamos lá, ele tem que ter o telefone de quem sabe, né? A gente costuma dizer, eu não sei, mas eu tenho o telefone de quem sabe. Muito galho eu quebrei com o Dr. Jaires ali, eu não sabia, mas só um pouquinho, eu vou ligar lá pro Dr. Jaires lá que ele me quebra o galho. Então é mais ou menos por aí, né, pessoal? Uma coisa é verdade. Uma coisa é verdade, doutor Jaime, você colocou, a respeito dos síndicos que virão aí pela frente, né? Foi falado aí de Uber e tal, são os desempregados, a gente tem que tomar muito cuidado realmente e defender aí os interesses da massa condominial, né? E trazer questionamentos para aquela pessoa que vai tomar conta do patrimônio, né? Que está ali se colocando para ficar por uma taxa condominial de R$800, de R$500, R$600. A gente precisa estar unido nisso, todos nós aqui, que estamos aqui, precisamos estar unidos nisso, né? Perfeita colocação. Parabéns. É terrível. Obrigada. Deixa eu ver aqui quem eu posso chamar. Nara Regina. Tá. Então, eu quero ouvir um pouquinho o Vitor Israel, também nosso colega aí de pós-graduação em gestão de condomínios. Tudo bem? Libera teu microfone aí, Vitor. Eu estou liberando aqui. Já está me vendo? Agora sim. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com todo mundo.
Ouvindo vocês falar, eu lembrei de uma coisa. Eu não sei quem é da minha idade lembra que antigamente existia a função de dentista. Eu estava fazendo tratamento dentário, conversando com um profissional, e o profissional me falou que o pai dele também era dentista. Só que o pai dele não tinha um curso de formação na faculdade de odontologia. Ele era chamado de prático dentista. Bom, ok. Talvez naquela época isso fosse aceitável, né? Um prático dentista, a gente não tinha, o país estava começando praticamente. Quando a gente vê isso hoje, eu não gostaria de ser atendido por um prático dentista. E aí eu começo a comparar as profissões que a gente mencionou em todo o grupo, e várias pessoas falaram. Eu vejo o seguinte, tem uma expressão que eu costumo usar, a minha prof. Ariane vai achar engraçado, porque ela sempre me reclama disso, mas enfim, que às vezes a gente tem aquela ideia daquele síndico amador que eu carinhosamente chamo de síndico de pochete. É aquele senhor que está há anos lá no prédio, morou lá e aposentou e não tem o que fazer, então ele sai passeando pelo prédio de bermuda, de chinelinho e com a sua pochete, um caderninho onde ele anota. Bom, todo mundo sabe o que é pochete, né? Tem pessoas que não são aqui do Rio Grande do Sul, mas que sabem o que é pochete, aquela bolsinha que a gente carrega no bolso aqui, a gente usa para levar dinheiro quando vai viajar também, mas é uma mais enforçadinha. Esse síndico está desaparecendo. Essa figura está desaparecendo. Já há um bom tempo o síndico está se profissionalizando. E cada vez cursos de síndico estão surgindo. Quer dizer, já começou um movimento para poder formar uma profissão específica, qualificada, regulamentada. Quando a gente fala regulamentação, a gente vai um pouquinho mais adiante, né? Eu não sou advogado, então eu não tenho competência para falar daquilo que eu não sei. Mas eu tenho uma competência muito grande do dia a dia. Eu sou engenheiro e eu vejo que os condomínios eles estão entrando num patamar onde amadorismo não tem vez. E aí tu começa a entender, tu começa a olhar os problemas que todo mundo mencionou, os problemas que acontecem com os condomínios. E a gente vê que muitos problemas são causados por excesso de boa vontade e falta de competência. E até não é nem competência, é falta de conhecimento. Porque o pessoal tem boa vontade, tem interesse e tal, mas não sabe. E nós somos na verdade a gente é multimídia, né? O síndico tem que ser multimídia. E tu tem que conseguir jogar em todas as pontas, em todas as posições do campo. E aí, nós temos que estar realmente apoiado por uma boa imobiliária. Eu, graças a Deus, sou apoiado por uma excelente imobiliária. Eu gosto muito da imobiliária que trabalha comigo. Eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas um dos proprietários está aí no nosso grupo, mas eu tenho um carinho muito especial. E eu acho que a imobiliária tem uma função muito importante, assim como uma relação de fornecedores de alto nível é extremamente importante. Tem que ter o telefone de quem sabe. Na engenharia, a gente aprende assim, muitas vezes quando a gente é engenheiro generalista, tu não precisa saber as tabelas. Tu tem que saber qual é a página do manual que está a tabela. Aí tu vai lá e procura. Né? Quem é engenheiro do grupo sabe que é realmente assim. E eu fico assim, muito feliz que essa função, que a gente chama toda hora de profissão do futuro, ela já está deixando de ser profissão do futuro, ela está presente. Né? Se são 800 condomínios, 200 de profissional, a gente tem mais de 20% já do mercado, que o Jaime falou, mais de 20% já tá nas mãos de síndicos profissionais. E muitos não são profissionais, se dizem profissionais. Então, formação é importante, estudo é importante, conhecimento é importante. Eu acho que eu me sinto muito feliz em estar realmente participando dessa função, dessa atividade e estar podendo participar desse grupo aqui que tão seleto e com opiniões tão claras quanto a um assunto que para mim é de extremamente importância, que é definir a posição da função do síndico frente ao mercado e frente ao mercado de trabalho. Obrigado aí pelo espaço. Eu acho que eu ainda estou falando, mas a memória não quer deixar eu vou parar de falar, não tem problema, eu posso falar mais também. E o problema do último que fala é aquilo, né? Que nem formatura, é só a mãe que aplaude, né? Ninguém mais está aí para ouvir. Na verdade, ela se ausentou um pouco, Vitor. Eu não estou enxergando aqui, tá bom, tudo bom, mas o que você disse realmente é importante, né?
Você comentou do dentista, na época que eu tinha uma administradora de condomínio, vou contar uma curiosidade aqui, se obviamente o tempo permite. Eu tive uma época que eu só tinha síndico dentista, né? E aí eles me atendiam sempre 11h30 da manhã, e eu fui perguntar na época uns 250, 300 condomínios que eu administrava, sei lá, acho que uns 100 eram dentistas. Eu achei meio coincidência aquilo. E aí eu fui perguntar para eles, né, por que tem tanto dentista assim. Eles falaram, porque depois das 11h30 da manhã até 1, 2 da tarde, a gente acaba resolvendo as coisas do condomínio, porque ninguém vai no dentista nesse horário. Pelo menos naquela época, 25 anos atrás, eles falavam isso, né? Que antes do almoço e depois do almoço ninguém vai no dentista. Hoje eu não sei, mas foi uma coisa que eles em comum falavam, só uma curiosidade só, né? Mas isso que tu falou agora é interessante. O pessoal comentou também do síndico Uber, né? Que o síndico Uber ele briga com o meu síndico de pochete, tá? Não sei qual veio primeiro, tá? Mas assim, praticamente aquela ideia do vendedor. Você lembra que antigamente, tu não sabe o que vai fazer, vai ser vendedor, em algum lugar tu vai arrumar emprego. Né? Já falaram que também era o corretor, eu nunca tinha escutado que era corretor, para mim era sempre vendedor. E esse síndico Uber, claro, tem boa vontade, tem necessidade mais do que boa vontade. Ele não tem o que fazer, vai procurar ser síndico. Às vezes ele quer ser síndico porque no condomínio dele, ele sendo síndico, ele não vai receber, não vai ter que pagar a conta condominial. Enfim, os motivos são os mais variados. O que a gente tem que entender, na realidade, é que cada profissão ela tem as suas competências definidas. E quando está falando de uma profissão regulamentada, alguém comentou aqui, mas então não precisa regulamentar mais nada. Então eu não preciso ir numa pessoa que fez medicina para resolver um problema médico. Eu posso ir em qualquer um que se diga que tem conhecimento, qualquer médico de pochete. Poderia ser assim. Eu posso entrar aqui na internet, eu leio tudo, estou com problema de pele, tá? Então eu vou lá, vejo todos os problemas de pele, tá? Então tá, eu já sei alguma coisa. E eu sou capaz de atender uma pessoa e receitar um remédio para ele. Passa uma hipoglose que resolve. E é capaz de resolver. Então, mas não é isso que a gente está querendo. Eu acho que foi o Dr. Jaime que falou, a gente tem que subir a régua. Mas não subir a régua para nos valorizar, para que a gente ganhe mais. Não, a gente tem que subir a régua, porque a evolução do ser humano é fazer subir a régua. Nós começamos lá das cavernas e hoje a gente está em condomínios de luxo, com todas as mordomias. Hoje a gente vive numa situação que os reis da Idade Média não viviam. Temos um conforto e uma qualidade de vida infinitamente melhor do que eles. Então, eu acho que a evolução é natural. E o síndico tem que evoluir. O síndico tem que aprender. Então, eu estou muito feliz de fazer um curso que eu estou fazendo, que é uma formação específica em pós-graduação aqui em Porto Alegre. E eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que todos os síndicos deveriam ter uma formação, não talvez uma pós-graduação, porque, claro, cada um tem seus limites, mas uma formação específica de síndico. Mas não adianta fazer um cursinho de uma semana, um cursinho, isso não vai adiantar, exatamente pela característica do nosso trabalho, que é bem complicado. Só por curiosidade, você sabe o que o síndico leva dentro da pochete? Que ninguém nunca sabe o que é, tá sempre pesada. Não, eu sei. Olho com 78 chaves de todas as portas do condomínio. Isso é uma das coisas, exatamente. E outro é um caderninho onde ele vai lá e anota o cachorrinho do 704 fez cocô e eu tenho que multar. Isso está acabando, gente. Isso está acabando. Outra coisa... A gente briga desculpa, a gente briga com uma cultura do povo que é complicado. Nós temos um povo difícil. Povo latino é complicado, e dentro da América Latina, o povo brasileiro é muito complicado, né? Sempre querendo levar vantagem, sempre querendo dar um jeitinho. E a gente tem que ter uma capacidade de relacionamento. Uma das multidisciplinas que a gente tem que ter é relacionamento. Não vou falar em psicologia porque eu vou estar indo muito acima, tá? Mas é muito complicado isso. Eu queria pegar uma carona no que o Vitor falou, gostei bastante da colocação dele, há uma constatação, né, do que vem acontecendo na sociedade. Eu falei do Miguel Reale, que é fato, valor e norma, né? A valoração da profissão está aumentando, é fato que muitas pessoas se identificam com o síndico profissional, é fato que os cursos cada vez mais existem, hoje temos pós-graduações, daqui a pouco teremos o tecnólogo, temos cursos profissionalizantes ou técnicos também, enfim, isso é um ponto importante porque mostra a necessidade do conhecimento.
Queria fazer só uma evoluçãozinha histórica pequenininha, assim, cortando todos os detalhes. Primeiro, bom, a urbanização no Brasil, década de 20 e 30, falei, depois do ciclo do café, industrialização, concentração, né, nos centros urbanos. Logo depois, 10, 15, 20 anos depois, começa a surgir o corretor de imóveis, porque ele é decorrente da urbanização, das operações imobiliárias, locação, compra e venda, incorporação, ele entra ali e começa a olhar, bom, tem alguém que se especializa na operação de negócios imobiliários. Bacana. E aí o primeiro sindicato do Brasil, salvo engano, 1932, não sei se essa é a data, eu terei que consultar aqui meus alfarrábios, mas foi no Rio de Janeiro o Sindicato dos Corretores de Imóveis. Logo depois, o Estado de São Paulo teve o seu sindicato, eles sentaram para debater, para discutir, e fizeram o decálogo do corretor de imóveis. Ali eles colocaram uma série de questões que deveriam nortear a profissão do corretor de imóveis, né? Honorário, opção de compra e venda, questões de trabalho, um compromisso ético, enfim, ali foi um embrião, né, do que futuramente seria aquela profissão. É aquela profissão que só veio ser regulamentada nos anos 60, inclusive a primeira lei foi julgada inconstitucional. E aí, somente a Lei 6.530, de 1978, é que regulamenta a Lei Orgânica do Corretor de Imóveis. Ela faz nascer, ela define as competências profissionais. Então, existe toda uma questão histórica. Eu falo para você, sem contradita, sem medo de errar, que a regulamentação é um fato, vai acontecer. E hoje eu fico feliz de estar a favor dessa força, a favor do progresso, a favor da qualificação. Entendo quem coloca a oposição, quem coloca o obstáculo, está ajudando pra caramba a gente olhar e refinar essa ideia. Eu vejo como progresso, eu concordo com o que o Vitor falou. Fico muito satisfeito com a constatação dele. Obrigada. Eu gostaria de escutar o Silvio. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite ao pessoal que eu estou mais familiarizado aí, Maureen, Francisco, Vanderlei, Fábio, Antônio, Hamilton, Miguel, Ariane, e desculpa se eu esqueci alguém aí. Mas, de novo, eu acho que de tudo que eu ouvi hoje, tive que me ausentar alguns minutinhos aí em função de um problema, mas voltei logo. Eu já participei com o Francisco aí de uma live outro dia, onde eu aprendi, o Francisco me convidou para participar, mas no fim eu aprendi mais com a turma que estava ali do que qualquer outra coisa. Eu concordo plenamente com a regulamentação, eu acho que tem que ser regulamentado. Eu acho que as profissões elas só realmente cresceram a partir do momento que são regulamentadas. Mas ouvindo todos vocês aí, eu fiz algumas anotações aqui e eu queria chamar a atenção de uma coisa que a Ariane começou a falar e é extremamente importante, que é conhecimento e habilidade. E depois o Miguel complementou com uma parte da graxa aí que eu chamo de atitude. Certo? Todos que estão aqui têm conhecimento e habilidade extrema. Todos podem colaborar com alguma coisa para a nossa evolução. E sempre fica. Agora, o diferencial daqui para frente tem que ser o que o Miguel falou. Na minha opinião. É atitude. Usando só outro nome, Miguel. Outro nome. Tá? Conhecimento passa por, se eu não sei o conhecimento, é lógico que nós vamos buscar. É lógico que tem uma quantidade enorme de pessoas que podem nos ajudar. A habilidade, nós temos que praticar para ter a habilidade. Agora, tem muita gente que está aí e que não está dando resultado, de todos vocês que falaram, é porque não tem atitude. Então, vamos pegar o que a Ariane falou, e vários falaram aí de conhecimento também, e que o Miguel complementou com a parte de atitude, foi uma historinha dele ali, mas vamos
a partir de agora, programar momentos e reuniões para a atitude, o que precisa ser colocado, né, tijolinho em cima de tijolinho, para nós construirmos esta regulamentação. E sim, se passar por tabela, se passar por especificação, graduação, seja o que for, eu particularmente sou uma pessoa que gosto de estudar. Aprendi a estudar tarde. Quando eu fiz ensino médio, faculdade, eu não gostava muito de estudar. Fui aprender a estudar depois. Fui buscar, hoje, todo o curso que tem, que nos qualifica dentro da Globe, a gente está querendo fazer. Mas atitude. Eu acho que esse é a mensagem que eu tirei de todos que conversaram aí. Vamos agir. Vamos botar a mão nessa massa aí, o que o Miguel comentou. Certo? Um grande abraço a todos. Que bom, Silvio. Obrigado. Obrigada por te ouvir. Eu gostaria de chamar também a Márcia 3. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou achando esse debate maravilhoso. Eu estou aprendendo tanto. E tudo que todos falaram está sendo uma situação muito bacana, muito legal. Eu posso dizer assim que no início dessa live, o professor Francisco colocando tudo aquilo que um síndico precisa saber dentro de uma gestão é perfeito. Hoje um condomínio é totalmente dinâmico, a gente está vivendo um dinamismo, todo dia uma coisa nova, e o síndico precisa estar preparado para realmente ouvir o que está acontecendo e perceber. E o fato de que quando o síndico precisa ter habilidades, a habilidade dele é de saber chamar a pessoa correta. É isso que nós precisamos fazer, saber chamar a pessoa correta. Eu posso colocar que 30% dos meus síndicos são síndicos externos, são síndicos terceirizados. Eu estou muito feliz que eu estou com uma presença de uma síndica profissional aqui assistindo vocês também. E isso me deixa muito feliz, porque hoje o síndico precisa estudar, o síndico precisa se atualizar, porque às vezes eu fico muito chateada, como comentaram há pouco, de que um síndico que se especializa, que estuda, ele perde a concorrência por um síndico que está um pouco mais em conta. E isso é muito complicado, porque a gente tenta fazer o melhor para um condomínio, procura tentar levar uma gestão perfeita, do máximo possível que tem, mas sempre tem um tio que é amigo daquele tio que traz uma pessoa que não tem a competência. Eu não sei agora quem é que foi a pessoa que falou, acho que também foi a minha xará, a Márcia, que falou sobre a gestão passada. Quantos condomínios a gente teve que ajustar por uma gestão completamente equivocada? Mas eu agradeço muito que essa está sendo uma das melhores lives que eu já participei desde o início da pandemia. Eu estou aprendendo demais, agradeço a oportunidade de conhecer pessoas que eu nunca tinha ouvido. Estou, assim, encantada com todos vocês. Parabéns a todos, eu cumprimento a todos que começaram às 7 da noite, são 15 para as 10, estamos todos aqui com vontade de aprender. E sugiro que a gente precisa fazer mais vezes para realmente trazer a pauta para fazer acontecer. Um abraço a todos. Que maravilha ouvir. Obrigada, Márcia, foi um prazer te escutar. E eu quero abrir espaço aqui, deixa eu ver, que eu estou perdida. Professor José. Pelo convite, pela participação, Francisco Egito, que inclusive foi o melhor aluno que eu tive na universidade, brilhantismo, né? Desde a origem, eu costumo dizer. Primeiro, agradecer a participação e realmente o nível de debate é muito alto. Eu posso dizer para vocês que eu não sou síndico profissional,
eu sou um professor universitário, né, eu já tenho quase 30 anos de docência na área de gestão, né, administração e sistemas e tecnologia da informação. Já trabalhei em diversas instituições, já fui consultor, já dei aula dentro da Petrobras, institutos federais, etc., etc. E tive o prazer de ser convidado pelo Francisco Egito para participar do projeto de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. Eu ministro as disciplinas de processos gerenciais e comportamento organizacional. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: aprendi com todos vocês, eu acho que todos vocês têm uma visão bastante interessante. Eu, como acadêmico e professor, e também como consultor, me sinto lisonjeado, mas eu acho que tem alguns pontos interessantes que eu consegui absorver assim, de uma maneira, vamos dizer assim, superficial, porque o assunto é complexo. O primeiro ponto é o seguinte: um condomínio é um sistema organizacional, e é um conjunto de relações complexas. Eu costumo dizer que a complexidade, ela às vezes, ela não é resolvida, ela é gerenciável. É essa a questão. Às vezes você tem uma determinada doença, às vezes a doença não tem cura, mas você consegue gerenciar, né, e, de certa forma, ter um comportamento bastante razoável em função da dificuldade. Esse ponto é importante, por quê? Porque grande parte dos problemas que a gente tem vivido, né, em qualquer tipo de organização, e o condomínio é uma organização extremamente complexa, eu acho que o problema gerencial é uma constante. De uma forma macro-orientada, a gente poderia dizer assim, a questão, até como o próprio professor Francisco falou, envolve planejamento, organização, direção, controle, e essas são atividades extremamente relevantes para qualquer gestor. E eu acho que o síndico, como um indivíduo que está diante dessa perplexidade gerencial, ele necessita certamente de algum tipo de formação. Concordo também com o que os colegas falaram, que o síndico ele não precisa saber fazer exatamente tudo, mas ele tem que saber o que fazer. Uma coisa é como fazer e a outra coisa é o que fazer. Então, eu acho que ninguém vai conseguir resolver todos os problemas. Eu sou professor da área de gestão, né, e não domino a gestão, e a cada dia que eu estudo parece que eu sei menos, né, parece que a gente vai estudando e vai percebendo o nosso limite de ignorância, né, parece que esse limite vai aumentando, né, e você continua, né, nessa progressão geométrica de tentar almejar algum tipo de conhecimento. Mas pontos importantes que são a profissionalização, eu acho isso fundamental. A gente não pode confundir também profissão com função, isso é óbvio, né? A gente precisa também ter esse tipo de percepção, mas eu acho que toda profissão é um conjunto de funções. E se você, na realidade, não domina essas funções, você dificilmente vai ser um profissional. Então, eu acho que é um problema que tem que ser estabelecido, inclusive uma relação em termos, eu poderia dizer, epistemológica, né, ou seja, do conhecimento, o que efetivamente esse profissional ele precisa conhecer. Isso é um debate profundo, né, porque é uma atividade complexa e provavelmente deve existir um currículo mínimo, né, alguma coisa razoável para que esse indivíduo efetivamente ele possa contribuir de forma profissional com realmente qualidade, ou seja, qualidade na entrega, né? Eu acho isso muito importante, porque quando você estabelece um nível de qualidade melhor, não é isso? Você consegue estabelecer pontos importantes em termos de qualidade, produtividade, eficiência, são parâmetros importantes. E uma outra questão também, quer dizer, além da profissionalização, é a questão também da regulamentação. Então, assuntos que realmente merecem um debate mais aprofundado, ou seja, a profissionalização eu acho fundamental, a regulamentação também é fundamental, mas a gente também tem que ter bastante cuidado em relação a isso, né, de como regulamentar isso aí, né, e a questão específica também das competências, né, em que pesem as complexidades que são envolvidas, como os colegas já falaram, né, me permita que realmente eu não me lembro quem falou, mas conhecimento, habilidade e atitude, isso é importantíssimo, né? Esse conjunto de conhecimentos é fundamental. Essas habilidades elas vão ter que ser desenvolvidas, né, em função desse conhecimento, e a atitude, como os colegas falaram, em relação a essa graxa, né?
Então, essas competências elas têm que ser dinamizadas, isso é extremamente importante para a valorização do profissional, né? Eu acho que o conhecimento é fundamental e isso vai criar esse diferencial. E, para finalizar, eu costumo dizer o seguinte, né, que a administração é basicamente isso aqui, agir sobre recursos para atingir objetivos. Se você consegue, né, agir sobre recursos, ou seja, recursos humanos, financeiros, materiais, informacionais, tecnológicos, quaisquer que sejam os recursos, não é isso? E atingir determinados objetivos, você, teoricamente, está gerenciando alguma coisa, né? Então, é importante que você, nesse meio entre identificar os recursos e atingir os seus objetivos, né, você tenha instrumentos gerenciais de apoio. Eu fico, às vezes, pensando, às vezes eu discuto com alguns colegas meus, às vezes até profissionais, eu já participei de vários processos seletivos, já trabalhei em empresas formulando contratação de profissionais, você pede para o sujeito fazer um plano, né, ele não sabe nem o que é um planejamento, ele não sabe o que é planejar. O cara não sabe o que é planejar, ele não sabe o que é controlar, ele não sabe o que é dirigir, ele não sabe nada, né? E, no fundo, ele quer ser um gestor, ele quer ter resultado. Então, ele, obviamente, ele vai contar com a sorte, né? E, normalmente, eu costumo dizer que a sorte está sempre do lado dos bem preparados, né? Então, eu acho que os indivíduos estão bem preparados e eles acabam tendo sorte, né? Mas, na realidade, né, eu não acho que é bem assim. Eu acho que o indivíduo, quando é preparado e ele tem realmente conhecimento de causa, ele, de certa forma, ele vai destoar, né? E, às vezes, esse tipo de coisa, né, a gente está vivendo, né, esse momento no Brasil, um momento de dificuldade, né, está todo mundo com dificuldade, mas eu acho que o problema cultural também, como os colegas falaram aí, o professor Vanderlei, se eu não me engano, que falou sobre a questão cultural, isso também é um elemento eminente e a gente precisa discutir, ou seja, a romper com essa questão cultural, né, isso e a valorização profissional, eu acho extremamente importante. Então, a profissionalização é fundamental, a regulamentação também, não é isso? E discutir essa questão de competências e conhecimentos necessários para que esse profissional realmente ele seja valorizado, né? Ou seja, ele tenha realmente capacidade de entregar resultados, né? Isso é que é importante, não só um currículo em si, mas entregar resultados. E agradeço a participação desse seleto grupo. Obrigada, professor. No gancho final, como o professor falou, eu agradeço ele por ter sido dado a direção. Eu estava para montar a empresa na época, cheia de insegurança, estava acabando o direito e fazendo administração, e ele me estimulou, ele pegou minha prova, botou no quadro, eu tinha tirado 10, eu nunca fui aluno de conseguir estudar, eu era inquieto demais, vocês veem aí 20 anos depois, né, era agitado demais, me desinteressava, e a aula dele foi super interessante, né? TGA, Teoria Geral da Administração, OSM, Organizações, Sistemas e Métodos, né? E eu lembro de eu falando de Peter Drucker na aula, ele falou assim, pô, o cara não sabe nem o que é Peter Drucker, o aluno nem sabe, os caras não leem, não estudam. Oh, foi muito interessante. Então tem uma frase do Peter Drucker que ele fala o seguinte, a viabilidade e a sobrevivência das nossas organizações no futuro dependerá da eficácia dos nossos gerentes, né, dos nossos gestores. Eu concluo aí a minha fala. Oi, Rose. Oi. Boa noite. Não, estou encantada, não consigo parar de escutar. Queria ouvir tudo isso de novo. Você está gravando essa live ou não? Estamos. Ótimo. Eu quero escutar ela com bastante calma. Muito legal, muito legal. Estou bem interessada. Eu comecei também de brincadeira, assim, vou ser síndica aqui no meu condomínio, porque eu estou achando que isso aqui está muito esculhambado. E me apaixonei pelo negócio, totalmente apaixonada, assim. Gosto muito do que eu faço. É isso. E foi buscar especialização, fazer curso? Sim. Não, daí eu comecei a sentir que eu não sabia nada, né? Eu achava que quem administrava o condomínio era a imobiliária. E a gente só olhava. Daí eu comecei a me dar conta, não, só um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí comecei a estudar, fazer cursos e participo de tudo que eu posso, estou sempre envolvida em alguma coisa, adoro escutar vocês.
participo de tudo quanto é live e estou sempre estudando. Vou para a internet, Síndico.net. É verdade. Estou sempre vendo em tudo que é evento. Não, e outra coisa, eu fico perguntando para as pessoas, se eu não sei, falar, mas como é que é isso? Me diz, aquele grupo nosso ali do Conexão Síndico, sabe? Tô sempre botando alguma coisa, mas e se eu fizer isso? E se eu botar aquilo? Sempre me informando, né? Isso aí. Adoro trabalhar com gente, acho muito bom. Obrigada, Rose, pela sua contribuição. André Becker. Você botou os carros bacana para mim? Não. Tá? Eu já vou tirar o cabelo para você. Oi, André. Não está funcionando. Liberou? Agora fez. Só um minutinho. Agora deu. Deu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Debate, né? Nossa Senhora. São 10 horas da noite, minha mulher já ligou 3 vezes para saber o que está acontecendo. A janta já deve estar lá no micro-ondas esperando. Enfim. Muita coisa, né? Nossa. Profissão de síndico não é fácil, eu digo. Não é fácil. Eu acho que o debate ele está sendo bastante valoroso. Acho que só a chamada do debate já é bastante valorosa da gente tentar traçar ou nortear essa carreira de síndico. Realmente eu concordo bastante com o Francisco em relação que a gente não é uma questão muito grande de conhecimento e a gente não sabe tudo. É sempre um desafio maior, é sempre alguma coisa aparece. É uma época de pandemia, a gente está se reinventando para entender como é que funcionam as coisas, fazer a máquina funcionar. Eu vim da área de tecnologia da informação por 15 anos, tenho formação em gestão e gerenciamento de projetos, e te digo, os desafios são enormes. Hoje eu sou aluno da pós-graduação de gestão condominial, que trouxe bastante conhecimento para essa área, mas justamente é sempre um desafio a cada dia. Lidar com pessoas não é uma coisa fácil, não é para qualquer um. Enfim, acho que eu sou a favor da regulamentação. Eu acho que a gente tem que criar alguma metodologia disso, uma parametrização. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse debate. Concordo com o Miguel, a gente não tem que ter alguma coisa concreta aqui. A gente tem que sair com alguma ou um novo debate que vai ser realizado brevemente. Eu não sei se já tem um planejamento para isso, mas eu acho que esse debate é bastante valoroso para todos nós que estamos aí tentando fazer o máximo possível nas nossas profissões. Acho que é isso. Obrigada, André. Com certeza teremos novos debates sobre o assunto, né? É um tema que interessa não só a Associação de Síndicos, mas acredito que a todos os síndicos interessados, né, no seu crescimento, na valorização do seu trabalho, é de suma importância. Nós estamos por encerrar e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou nossos convidados aí, o Sérgio e o Francisco querem deixar alguma mensagem. Gostaria sim, Mauro. Eu quero primeiro agradecer, né, o teu convite, parabenizar você pela atitude de ter promovido esse debate. Realmente chegamos aí, se eu não me engano, a 90 pessoas. Você está de parabéns, né, pelo conteúdo, pelos participantes, né, por toda a organização, e dizer que eu só aprendi hoje aqui, né, com o Dr. Francisco Egito, com
pessoal aí que debateu bastante, pessoal da Carpati, a Liliane, né, da Aliança Administradora, o Dr. Jaime Machado, Dr. Fábio Melo também, síndico e advogado. Então, acho que, eu não sei se você reparou, mas eu vou dizer para você, a CONASE, quando começou, né, em 2010, nós fazíamos encontros uma vez por mês de síndicos. E iam assim 70, 80 síndicos numa terça-feira à noite ou segunda-feira à noite, exatamente para dar continuidade, né, aos assuntos para tratar de segurança e os assuntos da época, 2010, 2011, até 2017, eu estava fazendo esses pequenos encontros de uma noite. E o que você fez aqui agora foi juntar o Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre, né? Do Nordeste, até o Daniel estava aqui, já não está mais, mas... É verdade. Do Nordeste até Porto Alegre, juntar todo mundo. A Elizabeth França está aqui, sempre acompanhando, um grande beijo. De Salvador, né, da querida cidade de Salvador, e você, na verdade, fez um evento aqui, que é do novo normal, que vai ser agora, de forma rica, com conteúdo riquíssimo, né, com pessoas do mais alto nível aqui, professores universitários, advogados, engenheiros, contadores, administradores, pessoas para a gente debater o melhor do mercado condominial. Então todos aqui estão de parabéns, que participaram desde o começo, que estão aqui até agora, os que saíram também tiveram que sair com certeza por algum compromisso. E Mauro, você é uma querida, você sabe disso. Te agradeço bastante o empenho que você tem pelo mercado condominial, né? E é isso, que venham mais encontros desse, igual a Rose falou, né? Você está de parabéns aí. Obrigado, e a todos que participaram, um forte abraço também. E é isso aí, uma excelente semana para todos, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço de coração terem aceito o convite para a gente tratar desse tema de suma importância. Uma grande honra. Olha, agradeço o convite, né? É um prazer, a gente já se falou antes, eu te convidei para uma aula aberta aqui da Pós, e nós tivemos com o engenheiro Silvio também, né? Foi bem interessante. Eu gosto desse intercâmbio, ele é muito enriquecedor. Se temos uma grande vantagem com a pandemia, é o redimensionamento dos espaços, né? Aqui, pelo Código Civil, nós estamos presentes, porque há uma interatividade, a resposta é imediata, mas estamos telepresencialmente presentes. Desculpa, nossa presença é telepresencial, né? Acabei sendo redundante, acho que o HD vai pifando. Estou desde 3h48 de pé. A máquina vai dando uma sossegada. Eu acho muito interessante, é um tema que eu gosto, eu tenho muita da regulamentação, a gente vai ter que debater. Nós fizemos um seminário, e aí eu recebi a herança da minha esposa, né? Ela é coordenadora da PUC-Rio, da parte de línguas, e ela me incentivou a fazer mestrado, ela já é doutora, sempre vai, né? Enfim, e ela organizou esse evento, falou, olha, coloca seminário, vai contar ponto para você na organização e tal. Então virou primeiro seminário e o resto foi comigo, Direito e Gestão Condominial. Seria realizado na Emerge, em abril. Nós divulgamos o evento, eu, André Junqueira, organizando, né? André Junqueira do AB Rio e o professor do Secov, nós chamamos o Carpati, chamamos Cristiano Souza, chamamos alguns colegas de São Paulo, enfim, não me lembro todos os nomes agora. Em 2 dias divulgando, nós tivemos 222 inscrições. E nós fizemos um convite com a orientação acadêmica da minha esposa, o professor Zé Alexandre fez um artigo, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, não vou conseguir não. E tá muito top, né? Um artigo, assim, demais, nossa, muito bacana, muito acadêmico, mas aquilo me animou a estudar, a pesquisar, e foi muito interessante me debruçar sobre o tema. Coletei artigos de outros colegas que não são da área acadêmica, né? A gente montou um livro para publicação. Infelizmente, o evento foi suspenso por conta da pandemia, mas eu tenho a convicção que a realização de eventos com a publicação de material, esse material circula, o intercâmbio de ideias ele acontece. Claro, o artigo escrito, o livro, ele é mais profundo, ele leva a pessoa a refletir. Aqui o debate, a gente se entrincheira nas nossas posições, a gente vê o outro como antagonista, aquele que fala parecido com você, tu vê com simpatia, mas enfim, ainda assim a gente é capaz de reformular ideias, mas o estudo
ele permite uma reflexão, você vai elucubrando, o pensamento vai se investigando, vai se questionando, você vê outros mundos, e eu acho bacana, eu vejo como a marcha mesmo inevitável para o condomínio, se olharmos há uns anos atrás, era de um jeito, hoje é de outro, amanhã será de outro, isso é a evolução das ideias. Claro, é um ajuste aqui, outro acolá, esse projeto de lei merece ser reescrito, né? Não condenando, foi o pessoal do CRR de São Paulo que fez, mas modificaram lá no Congresso. Eu acho que fazendo um projeto CRA, com a participação da OAB, com a participação do CRC que apoia, né? Com a participação de algumas entidades de classe, é um projeto que esse primeiro contorno a essa profissão, porque não dá para deixar o síndico, o gestor condominial profissional na mão de um conselho só, ele é de toda a sociedade, mas esse conselho que mais tem afinidade com essa profissão, pelos seus próprios fundamentos, sem dúvida, inequivocadamente, é o Conselho Regional de Administração, porque o síndico, ele é um gestor, ele realiza as funções do processo gerencial. Quanto mais estudarmos, mais teremos a certeza e a convicção disso. Quem é administrador sabe bem do que eu estou falando, quem não é vai poder ler, vai poder se familiarizar com esse outro universo que se debruça, né? Então, Mauro, muito obrigado pelo convite, um evento muito legal, estou à disposição, pode me chamar, esse tema é viciante. Eu me lembro aqui da época de moleque jogando RPG, videogame, que a gente começava a varar à noite e não queria ir para casa, era batata frita Ruffles, era refrigerante e ficava ali. Então, eu estou com o mesmo espírito, não quero que acabe nunca mais, só que eu tenho que acordar amanhã cedo para trabalhar. Doutor Jaime, quer falar alguma coisa? Olha, Maureen, foi muito bom, né? Não quero ser repetitiva, foi muito legal, a troca de experiências é muito boa, perceber a intenção que nutre todos, que é o melhor, que é de estruturar tudo que a gente conversou, mas eu gostaria de finalizar deixando uma, digamos assim, uma reflexão por quem transita nas duas pontas, desde o início da escolha de um síndico, né, até o resultado final, por que foi escolhido o síndico A, B ou C. Não lembro, eu anotei vários nomes aqui, mas eu não lembro quem disse, mas a gente falou sobre marketing, que os síndicos profissionais deveriam ter um marketing mais forte. Se falou no aspecto cultural, tá? Mas existe uma situação ainda que a gente tem que enfrentar, e eu digo a gente enquanto administradora, mas também envolvendo pontualmente essa situação, que ainda o síndico profissional, tá? Não, claro, né, pessoal, não é para todos os condomínios, né, mas infelizmente para muitos condomínios ainda, é o plano B. O que eu quero dizer com é o plano B? Ninguém quer ser síndico. Então vamos contratar um síndico profissional. Muitos condomínios pensam ainda assim. Ninguém quer ser síndico. Então vamos procurar um síndico profissional. Não me interpretem mal. Eu estou colocando essa situação como de... Tá, ninguém quer segurar isso aqui, então vamos procurar alguém fora. Quando, na verdade, eu entendo, principalmente depois dessa conversa que eu pude ver e ouvir vocês, a coisa tem que ser diferente. É qualificar, porque muitas vezes aquele síndico que está lá, ele pensa que é qualificado. Ele pensa que sabe. E o que é pior, ele pensa que está fazendo certo. Quando, na verdade, vem o síndico profissional e, como foi dito, coisa que é difícil, entortar uma previsão orçamentária que é feita errado, um condomínio negativo, o que nenhum condômino quer ouvir falar é recuperação de saldo devedor, na verdade, mas muitas vezes são ferramentas e são heranças que são deixadas para o síndico profissional vir e resolver. Então, eu gostaria muito de deixar essa reflexão no sentido de, realmente, tem que melhorar o marketing, tem que me dizer que realmente tem muita gente boa no mercado, muita gente que soma, né, e muita gente que veio para fazer a diferença. Isso ficou muito claro para mim hoje. Foi um privilégio aí estar conversando com vocês, podem ter certeza disso. Obrigado. Obrigada, querido, muito obrigada. Antônio, abre o microfone aí do Antônio. Oi. Ai, caiu o microfone. Tem hora que eu ativei. Liberar. Eu queria deixar um abraço a todos. Eu acho que parabenizar o Francisco, principalmente,
o conhecimento que ele passa para nós é alguma coisa assim, beirando o absurdo. É realmente um prazer ouvir ele. E essa interação eu acho que tem que se repetir, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso com mais. O Maureen pode capitanear. O Silvio colocou muito bem, legal, a gente discutiu, vários deram ideia, mas agora é a ação, né? É a atitude, e essas palavras dele eu faço as minhas. Nas nossas próximas reuniões, atitude para a gente conseguir botar um tijolinho em cima do outro. Um abraço a todos, parabéns, Francisco, de novo, pela tua excelente exposição. Sei, mas sei que nada sei, não é? Foi uma noite de bastante aprendizado, aprendemos muito. Eu acho que essa troca assim, com os colegas e com os síndicos enriquece bastante. E nós que estamos lutando na área todos os dias, é um tema assim, que está sempre latente no nosso dia a dia e que nos requer sempre mais aprendizado. Obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigada, doutor. Ariane. Suas considerações aí, finais. Dá uma boa noite para o pessoal. Realmente é extremamente animador ver o nível de debate que a gente chegou, assim, e de ver. Eu fico muito feliz de perceber que a gente tem um horizonte e pessoas olhando na mesma direção, assim, buscando a mesma coisa. E a única coisa que eu pensava, assim, enquanto a gente estava, né, deu continuidade ao debate e que eu acabei não falando e que eu acho extremamente importante, eu acho que não só nós, quanto profissionais, mas eu acho que quem vai ganhar é a sociedade também, né, por todo esse impacto que a gente gera. Eu acho que quem acaba ganhando com essa régua que a gente está tentando elevar aí é a sociedade como um todo, né. Acho que é isso aí, boa noite, e foi muito bom ouvir todo mundo aí. Perfeito, obrigada, Ariane. Tchau, tchau. Fábio. Bom, pessoal, obrigado pelo debate. Eu entendo que eu digo para as pessoas, para todos que tratam comigo em Porto Alegre, nossos síndicos, que nós somos repercussores de informações e nós temos que sempre tentar levar o máximo de informação a quem está perto de nós. Seja auxiliando o condomínio em informações corretas, seja levando algum assunto a debate, seja trazendo essas figuras que estavam aqui hoje muito bem, todas muito bem preparadas para o que nós estamos falando e estamos tratando. Então, agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, de aprender com todos vocês. Nós, como disse o Dr. Francisco, nós somos pessoas, cometemos erros, mas com o aprendizado e com a divisão de informação, a gente consegue evoluir e errar menos no nosso futuro próximo. Obrigado a todos pela oportunidade. Um abraço. Obrigada, Fábio. Liliane. Maureen, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela participação, dizer que eu aprendi muito, como tudo na vida, né? A gente sempre aprende um pouquinho mais e esse bate-papo foi maravilhoso. São opiniões diferentes, mas eu acho que todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo, né? Que é o bem-estar do condomínio e de toda a população. Agradeço a participação mesmo, muito obrigado pelos ensinamentos de todos, e Maureen, como sempre, você foi maravilhosa. Obrigada, obrigada. Pessoal, eu quero aqui fazer mais uma vez os agradecimentos especiais ao Sérgio Craveiro, ao Francisco Egito, que disponibilizaram, né, em participar desse tema de tanta importância e eu escolhi a dedo quando chamei essas duas feras aí para participar desse tema.
porque sei que tem um engajamento grande e muito conhecimento, né? A gente aqui no Sul, o gaúcho é muito bairrista. Eu digo assim, a gente não chega a estar tão evoluído em termos de estudo ou de chegar no sentido de organizações de eventos de grande vulto, como tem de Santa Catarina para cima, né? Somos pessoas que gostamos de estudar, mas até expandir conhecimento e levar isso adiante, como eu digo, né? Trazer o povo junto, isso é uma coisa muito difícil, que a gente vai lutando até conseguir. Mas eu quero agradecer imensamente a todos que aqui estão. Eu sou apaixonada por gestão de condomínios e vejo uma possibilidade, sim, da gente, com cautela, ir analisando e até alterando, né, algumas questões na PL. Eu já passei, inclusive já mandei baixar uma PL que foi feita aqui através do Pompeu de Matos, aqui no Rio Grande do Sul, mas como eu havia solicitado algumas modificações, eu mandei retirar essa PL, e não me arrependo, né? Porque ela não foi feita, ele, no afã da campanha eleitoral, acabou protocolando a PL do jeito que estava. Então, eu tenho, sim, interesse que a coisa vá adiante, só temos que estudar com cautela e ter bastante habilidade para levar adiante isso. Bom, Renzi, se me permite uma opinião, Claro. Pelo que eu já avaliei aqui, a gente precisa trabalhar mais a cabeça dos advogados, porque se não tiver 70%, 80% de adesão, a gente não vai avançar. Aqui na OAB Rio, algumas pessoas já estão mais receptivas, alguns não. Eu vou trabalhar alguns nomes de referência aqui para tentar começar a mudar. Na OAB Niterói, todos os advogados defendem, porque todos trabalham com condomínio, eles conhecem bem a realidade condominial, e o último que era resistente me trouxe essa lei da França lá, ele estuda o Código Civil francês, é o Sérgio Tajiba, e ele presenciou algumas questões que ele se viu compelido a defender a regulamentação. Então, a gente pode começar a construir coisas, mas eu acho que não adianta montar um projeto de lei. É prematuro, na minha avaliação. Vamos fazer mais debate. Aqui, no Rio, eu gosto muito desse intercâmbio. Dia 23 tem um debate na OAB Niterói com o pessoal do OAB do Espírito Santo, né? É um bom intercâmbio nosso estado aqui vizinho. No dia 28, o CRC do Rio está fazendo um seminário de Direito, Administração e Contabilidade de Condomínio. Eu sou o coordenador adjunto da comissão. Nós convidamos a Michele Lordelo, do CRC da Bahia, né? Ela fala muito bem, excelente, professora universitária, dá show. Nós convidamos o contador Henrique, do CRC de Goiás, que foi o primeiro CRC que elaborou um projeto normativo para tratar da contabilidade em condomínios, ele vai falar. Convidei o Carlos Gabriel Feijó, da OAB do Rio de Janeiro, que é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário do IAB, né? Convidei mais alguns colegas da comissão. Então, eu trago essa ideia da área empresarial, é parceria, vem junto, vamos trazer para o intercâmbio, vamos promover essa troca. Então, assim, puxe outras pessoas, é importante para o nosso país que a questão ela não seja regional, que ela seja nacional, até para, na hora de dar entrada num projeto, nós estarmos falando a mesma língua e a mesma força, né? E aí, finalizando, nosso modelo guia dizia: está comigo a junta, quem não está espalha. Isso. Quer congregar.
vai haver diferença, mas já dizia-se, no final dos tempos, né, homens de todos os povos, tribos e nações vão dar a mão e vão caminhar junto, apesar das diferenças, né? Enfim, nem todo mundo é flamenguista, nem todo mundo tem a melhor gestão, mas a gente entende vocês. Perfeito. Gente... Brincando, mas eu sempre sinto o Flamengo, a gestão dos últimos tempos deu um crescimento exponencial. Os caras eram administradores, meta, objetivo, prazo, visão, missão, valores. Isso é gestão, gente, né? Isso faz a diferença em tudo. Buenas. Uma boa noite a todos. Obrigada pela participação. Desculpa aquelas pessoas que eu não chamei, mas já estamos encerrando realmente. Não faltará oportunidade para nos vermos novamente. Obrigada, fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigado. Beijo, gente. Valeu. A carinha.